Doutor Durval, posso começar a apresentação? Pode, pode. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui conversando um assunto tão interessante como as consequências do Covid-19 na área de endocrinologia. Muito obrigada, doutor Durval, por aceitar o convite. O doutor Durval dispensa apresentações, mas ele é livre docente da Faculdade de Medicina da USP e é chefe do Serviço de Endocrinologia do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. E vai falar para a gente, então, sobre Covid-19 e as consequências endocrinológicas. Boa noite, doutor Durval. Boa noite, Luíse. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouco deste vírus que tem causado tantos problemas e é um vírus extremamente curioso. A gente vai ter oportunidade de navegar um pouco pela endocrinologia falando sobre o vírus, o SARS-CoV-2, e é curioso as alterações que esse vírus pode provocar. É uma coisa até meio surpreendente. A gente, às vezes, não imagina que um vírus desse porte, né, um vírus tão simplesinho como ele é, né, um pedacinho de RNA lá e tudo bem, faça tanto estrago como esse vírus faz. Eu vou repartir a minha tela aqui e nós vamos começar a falar desse bicho. Vamos falar o que ele faz. O que ele faz de complicação aqui. Vamos lá. Você sabe que eu tenho sempre um grande problema, que é descobrir aonde que eu guardei o arquivo, né? É sempre um problema. Vocês estão vendo a tela do slide? Estou vendo umas pastas, doutor, da sua máquina. Tá bom. Veja se vocês estão vendo a tela. Acho que eu tenho que cancelar o compartilhamento e colocar para compartilhar a parte do PowerPoint novamente. Eu vou fazer mesmo. Perfeito. Isso, agora vai. Agora acho que vocês estão vendo. Agora sim. Tudo bem? Então tá bom. Olha a carinha do vírus aí, né? Parece muito simpático e tal, mas é um terror esse bicho. Então eu vou conversar com vocês sobre isso, nós vamos contar um pouquinho, porque na verdade nós vivemos esse problema, né? A gente está vivendo ainda isso. Então vamos lá. O vírus apareceu na China em 2019, no final de 2019. Esse vírus foi chamado de SARS-CoV-2, de Síndrome Respiratória Aguda Severa, coronavírus subtipo 2. A Organização Mundial de Saúde foi notificada no dia 31 de dezembro de 2019 e já em 11 de março de 2020 ela já declara a infecção por coronavírus uma pandemia mundial. Rapidamente o vírus se espalhou. É um vírus RNA, ele sai da cidade chinesa de Wuhan e assume uma proporção de milhares de infectados. E um ano após a pandemia, já havia mais de 1 milhão de mortos. Ele é um beta-coronavírus. E ele tem algumas características muito interessantes, porque ele penetra dentro da célula, utilizando a sua proteína S, a proteína spike, e ele se liga principalmente nos receptores de enzima de conversão de angiotensinogênio. Então, o ACE2 é o receptor preferencial desse vírus. E esse receptor está presente na superfície epitelial das células humanas. Trata-se de uma monocarboxipeptidase do tipo 1, transmembrana, dependente de zinco, e que tem homologia às enzimas conversoras de angiotensinogênio, que é um ator importante no sistema renina-angiotensina-aldosterona e um alvo no tratamento de hipertensão arterial. Ele cliva a angiotensina 2 e a angiotensina 1, que se liga aos receptores MAS para regular negativamente o sistema
renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse vírus, então, ele apresenta um RNA no seu interior, eles têm um núcleo capsídeo, uma proteína do núcleo capsídeo aqui dentro, tem um envelope proteico em volta dele, e tem essa proteína spike. E isso acabou dando, por causa dessa coroa que ele forma, né? Daí veio o nome de coronavírus. Uma coisa interessante é que a distribuição tecidual do SARS-CoV-2 ela não é tão concordante com a presença dos receptores ACE2, o que significa que deve haver cofatores necessários para a entrada desse vírus nas células. E dentre esses cofatores está uma protease de serina transmembrana, essa TMPRSS2, e a neurofilina 1, NRP1. Depois que o vírus se liga ao receptor ACE2, ele recruta essa protease transmembrana que vai facilitar a sua entrada no citoplasma. E após o vírus entrar no citoplasma, ele vai ao núcleo e faz a célula começar a produzir mais material viral. Uma coisa muito interessante é que essa proteína, essa proteína transmembrana, protease transmembrana, ela é aumentada pela ação da testosterona. Isso faz um primeiro link desse vírus com o sistema endócrino. Então, esta é uma das razões que explica por que a Covid-19 ocorre mais em homens e por que é uma raridade, uma menor gravidade, a mortalidade em crianças pré-púberes é menor do que 0,1%, porque elas não têm testosterona, elas não estão produzindo testosterona. Então, essa testosterona aumenta essa protease transmembrana, que faz com que o vírus, após ele se ligar no receptor ACE2, ele seja trazido para o interior da célula. E esse receptor ACE2 também é clivado por essa outra protease, chamada ADAM-TS17. Então, são detalhes fisiopatológicos. Então, veja aqui. Eu tenho o vírus se ligando preferencialmente a receptores ACE2, ele pode se ligar também, e isso acontece preferencialmente, com o MERS, que é o vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio. Esse se liga preferencialmente aos receptores DPP4, dipeptilpeptidase 4, aquela clivadora de GLP-1. Mas o SARS-CoV-2 ele pode se ligar preferencialmente em ACE2, mas também ele pode se ligar em receptores DPP4. Então, no momento que ele faz essa entrada na célula, estão acontecendo algumas coisas já curiosas. Por exemplo, a redução da produção de interfero. Então, se produz menos interfero, 1 e 3, aumenta a produção de quimioquinas, e na célula endotelial, ele já faz um primeiro estrago aqui na célula endotelial, levando a uma disfunção da célula endotelial, apoptose, ele diminui a fibrinólise, ele aumenta a produção de trombina, portanto, ele é um vírus trombogênico. E algumas condições clínicas se seguem a essa infecção viral, produzindo realmente trombogênese. Esse aqui é uma figura, uma amostra de como é que o vírus SARS-CoV está se ligando ao receptor de ACE2. Aqui é um receptor de ACE2 humano, a ligação dele, e aqui também a ligação com a neurofilina. Então, essa proteína que ajuda também esse vírus a entrar na célula. Com relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde tem as enzimas conversoras, existe uma outra coisa interessante. Esse receptor ACE2, ele promove a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 1,9, que é uma forma inativa de angiotensina. E ele promove a conversão de angiotensina 2 em angiotensina 1,7, que tem ações anti-inflamatórias e antifibróticas. Conforme o vírus vai utilizando esses receptores ACE2, vai diminuindo a quantidade de ACE2.
ele causa uma certa downregulation do ACE2. E com isso você deixa de produzir tanto a angiotensina 1,9 quanto a angiotensina 1,7, que tem uma potência anti-inflamatória. Então você tira um componente que é importante para uma ação anti-inflamatória e antifibrótica. Então essa é uma outra coisa que está acontecendo nessa infecção. E existe um autor chamado Grassi, que ele publicou um artigo em 2020, falando assim, a COVID-19 como um distúrbio endócrino. Esses autores sugerem que a COVID-19 poderia ser considerada um distúrbio endócrino, o que está de acordo com uma resposta não específica do sistema imune e que é bem diferente do que ocorre nas infecções pelo vírus da influenza. Então, esse vírus poderia estar interagindo ou alterando funções hipotalâmicas, funções da pineal, funções da hipófise, das adrenais, dos testículos, dos ovários, do pâncreas, do timo, da tireoide. Então, uma pleiade de ações endocrinológicas que poderiam estar implicadas na infecção com o Covid. Basicamente, duas questões a gente tem que colocar quando a gente fala de SARS-CoV-2 e endocrinopatias. Uma primeira situação são pacientes que já têm uma endocrinopatia e são infectados pelo SARS-CoV-2. Esta é uma situação. Mas a situação mais curiosa vai ser a segunda parte do que eu vou falar, que é isso. Será que esse vírus, por si só, é capaz de causar alguma endocrinopatia? E isso é muito curioso. E eu não coloquei aqui, mas eu vou falar ao final dessa apresentação uma terceira coisa. Essa terceira coisa é que esse vírus promoveu várias modificações comportamentais nas famílias. E isto vai ter também uma implicação endócrina que eu vou comentar com vocês no final dessa apresentação. Então, nós vamos começar falando dessa primeira parte. A pessoa que já tem uma doença endócrina e vai ser acometida pelo vírus. Nos Estados Unidos, as comorbidades associadas à COVID-19 são hipertensão arterial, em quase 50% dos casos, obesidade, em praticamente 50% dos casos, diabetes e doença cardiovascular, aproximadamente 30% de cada um. Então, quando você tem uma infecção que acometa um indivíduo obeso, nós vamos saber que mais ou menos 28% das pessoas que morrem de Covid são obesas. Em termos de diabetes, o diabético que tem Covid, ele tem 3 vezes mais risco de mortalidade do que um indivíduo que não seja diabético. O indivíduo hipertenso também tem 3 vezes mais risco de mortalidade do que um indivíduo que não é obeso, não é hipertenso. Então, no caso do diabetes, existe uma situação muito curiosa, porque o diabetes, ele facilita a entrada do vírus nas suas células de vários modos. A primeira coisa é a hiperinsulinemia. Então, o obeso, diabetes tipo 2, ele é um hiperinsulinêmico, ele tem resistência à insulina. Essa hiperinsulinemia diminui a atividade daquela ADAM-TS17, que cliva ACE2. Então, só por isso, ele já vai aumentar ACE2, que é receptor do vírus. Então, essa protease, que é o ADAM-TS17, ela cliva ACE2. Então, eu vou aumentar a expressão do ACE2 e eu permito mais ligação. Essa maior expressão da proteína ACE2 está associada à hiperglicemia e diabetes mellitus causadas pelo SARS-CoV, não o SARS-CoV-2, mas um outro coronavírus, que usa também ACE2 como receptor de entrada na célula. Isso sugere que o nosso aqui, SARS-CoV-2, ele possa atuar de maneira semelhante. Moduladores de ACE2, como os inibidores de enzima conversora de angiotensinogênio, os bloqueadores de receptor de angiotensina e as tiazolidinidionas, que são comumente usadas no diabético,
elas podem fazer uma upregulation do ACE2. Então, curiosamente, você usa um bloqueador de enzima de conversão, ela vai atuar em ACE1, mas ela aumenta ACE2. Portanto, o diabético que está tomando esse tipo de droga, ele aumenta receptor de ACE2 e, portanto, ele está criando mais condições para a ligação do vírus. O diabetes é associado a defeitos de complemento e reduzida estimulação antigênica de interleucina 6, 8 e TNF-alfa. O diabetes altera os Tregs, os linfócitos T reguladoras, e altera as células apresentadoras de antígenos, o que pode exacerbar a imunodeficiência. A coexistência de hipertensão arterial e obesidade, que é muito comum, especialmente no diabetes tipo 2, atuando através de uma via que é um fator induzido por hipóxia, e os receptores Toll-like, eles contribuem para uma inflamação crônica pré-existente, levando a um prejuízo do clearance do SARS-CoV-2. A glicoproteína de superfície, a dipeptilpeptidase 4, DPP4, que pode ser um receptor para o vírus, ela degrada GLP-1, ela está elevada no diabético e também na obesidade, e funciona como um receptor de superfície para o coronavírus. Então, a inibição do DPP4, ela pode ser um alvo terapêutico potencial para a infecção por coronavírus, porque eu acabo reduzindo um dos receptores desse vírus. E ele reduz também a lesão orgânica que é mediada por citocinas. Todas essas evidências fazem com o paciente com diabetes mellitus com que ele esteja predisposto a uma tempestade de citocinas que pode resultar em lesão orgânica e óbito. Então, aqui é um esquema mostrando esses vários componentes aqui atuando. Então, eu estou usando, por exemplo, um inibidor de enzima de conversão, porque eu quero, na verdade, tratar a hipertensão do meu paciente. Consequentemente, eu bloqueio o ACE1, mas eu acabo liberando o ACE2. E aí eu tenho o ACE2 aqui. Esse ACE2, então, é o receptor para o SARS-CoV-2, e ele vai usar aquela protease transmembrana dependente de testosterona para puxar o vírus aqui para dentro e começar, então, no interior da célula, começar uma replicação viral. Da mesma forma, o DPP4, os receptores DPP4, especialmente no diabetes mellitus, eles estão aumentados, o que também facilita a entrada do vírus. E na obesidade, aquele fator induzido pela hipóxia tecidual, ela também altera a resposta imune, ela produz fatores inflamatórios e tudo isso vai acabar levando à inflamação, à fibrose e lesão, especialmente lesão pulmonar. Então, é uma sequência de coisas que está atuando nesse sentido. Então, aqui o vírus, o receptor ACE2, a protease transmembrana que facilita a sua entrada, a neurofilina 1, que também ajuda essa entrada do vírus na célula, e está feita toda a confusão aí, porque o vírus está entrando de uma maneira muito mais facilitada no paciente diabético. A resistência à insulina no diabetes tipo 2 também tem um papel importante, porque existe uma situação no diabetes que é essa resposta integrada ao estresse. E nessa resposta integrada ao estresse, você tem várias substâncias, proteinoquinases, PERC, que acabam levando a resistência à insulina, porque elas fosforilam o substrato de insulina em serina e não em tirosina. E isso leva à resistência à insulina. Portanto, mais hiperinsulinemia e todo aquele processo que a gente sabe que a hiperinsulinemia acaba fazendo, facilitando a entrada do vírus. Então, nessa resposta integrada ao estresse, pelo menos 2 das 4 serina-treonina quinases ativadas por estressores distintos, que são a proteinoquinase R e a PERC, elas fazem uma downregulation na via de sinalização de insulina,
porque ela fosforila o substrato de insulina em serina e não em tirosina. Isso atenua a ação da insulina. Na COVID-19, fragmentos do RNA viral podem ativar essa proteinoquinase R, que induz a fosforilação em serina do substrato de insulina. E, consequentemente, ele induz resistência insulínica. Então, nós estamos vendo aqui o vírus induzindo resistência à insulina. Então, essa resistência à insulina sempre acompanha a resposta integrada ao estresse. E essa tempestade de citocinas e um aumento de sinalização hormonal, como angiotensina 2 e cortisol, sempre ativam alguma daquelas 4 quinases que vão contribuir para a resistência à insulina. Então, aqui eu tenho uma outra situação. Se eu tenho uma resistência à insulina, eu acabo não produzindo esse mTORC2. Então, nessa via de proteinoquinase B, que chega em mTORC2, esse mTORC2, na verdade, ele inibe aquela proteína de quimioatração de macrófagos. Quando eu tenho uma resistência insulínica e esse mTORC2 acaba não sendo produzido, eu vou aumentar a produção de macrófagos M1. Por isso que, por exemplo, no obeso, no tecido adiposo, eu tenho lá resistência insulínica e eu tenho uma quantidade de macrófagos aumentada. E uma coisa extremamente curiosa é que a insulina, então eu estou numa situação de resistência, eu tenho um hiperinsulinismo, essa insulina, ela ativando fibras parasimpáticas pré-ganglionares no núcleo dorsal motor do varo e no núcleo ambíguo, elas sinalizam uma via de hiperreatividade brônquica. Então, por exemplo, quando você tem uma hiperinsulinemia e uma resistência insulínica, ela leva por si só a alterações mecânicas nos pulmões e a hiperreatividade da via aérea. Então, aquela ideia de que a gordura visceral comprime o diafragma do obeso e dificulta a respiração, ela não é totalmente verdadeira, porque, na verdade, eu tenho um processo que está correndo junto, que é o hiperinsulinismo, levando diretamente a uma hiperreatividade brônquica. Então, vocês vejam a complicação do paciente diabético que pega essa infecção viral. E como é que você vai manipular isso? Como é que você vai fazer para mexer com esse paciente? Então, claro, você vai com o paciente diabético, você vai discutir os objetivos glicêmicos, você já ensina normalmente o paciente diabético o que fazer nos dias em que ele está doente, os ajustes de dose de insulina, manter uma hidratação adequada, manter sempre tabletes de glicose disponíveis, caso você tenha hipoglicemia, dieta saudável, atividade física. A atividade física deve ser feita mantendo todos os cuidados que você tem numa pandemia como nós temos. A importância da vacinação contra influenza, pneumococo, tem havido muita infecção, muita co-infecção no paciente que tem Covid, ele pode ter pneumonia pneumocócica, por exemplo. Então, tudo isso vai ser discutido com o nosso paciente diabético. Para o manuseio da hiperglicemia no paciente internado, qual é o alvo recomendado pela Associação Americana de Diabetes? O alvo glicêmico fica entre 140 e 180 para pacientes criticamente doentes e critérios ainda mais restritos em alguns pacientes selecionados. Agora, pacientes que tenham graves comorbidades ou que sejam doentes terminais, aí o controle glicêmico é mais liberal e você aceita glicemias mais altas, especialmente se você não está em condições de fazer uma monitorização muito rigorosa. Agora, geralmente o paciente diabético tipo 2, ele está em uso de medicamentos. E o que a gente faz com esses medicamentos? Então, os pacientes que estão em uso de inibidores do transportador sódio-glicose, eles devem descontinuar essas drogas, porque o uso tem sido associado à depressão de volume intravascular e tem aumentado o risco de cetose euglicêmica. A descontinuação de sulfonilureia também é recomendada, particularmente em doentes graves, onde o clearance da droga pode estar comprometido. Se fala muito na cloroquina, na hidroxicloroquina, lembrar que esses medicamentos podem causar hipoglicemia
E, por outro lado, os antivirais, como o ritonavir e lopinavir, eles se associam à hiperglicemia e vão exigir reajustes das doses de insulina. A insulina, então, torna-se a dose de escolha para o controle glicêmico, além do seu efeito anti-inflamatório. Os inibidores de DPP-4, como eu já falei antes, e os análogos do receptor de GLP-1, eles não somente atenuam o estado inflamatório crônico, mas também apresentam efeitos imunomodulatórios independentes, protetores do pulmão e podem ser benéficos. Então, das várias medicações que o paciente com diabetes tipo 2 possa vir tomando, algumas delas, a insulina, essencial, então ela é talvez a melhor droga para você manipular esses pacientes, principalmente se o estado é grave, e as outras drogas, especialmente as drogas que fazem troca sódio-glicose, devem ser evitadas. Então, você tem um paciente de ambulatório que está tomando, por exemplo, metformina, um inibidor de DPP-4, um bloqueador de transporte de sódio-glicose, pioglitazona, um análogo de GLP-1 e insulina. Se ele é hospitalizado, dessas drogas, aquela que você tem que tirar é o inibidor de troca sódio-glicose. Se o paciente é hospitalizado em UTI, a única droga que poderia ser mantida seria o inibidor de DPP-4 e, claro, a insulina. Então, esse seria um esquema de droga para o paciente diabético que é acometido pelo SARS-CoV-2. Hipertensão arterial e COVID-19. Nós já falamos que o risco de óbito em hipertenso que tem a doença COVID-19 é 3 vezes maior. Então, a hipertensão arterial predispõe a uma desregulação imune, com aumento de interleucina 17, função anormal de células natural killer e de linfócitos T, particularmente reversíveis com antagonistas do receptor de mineralocorticoide. O tônus simpático mais ativo, a desregulação do fator nuclear kappa-beta e a elevação de angiotensina 2, que é um peptídeo pró-inflamatório, também são observados na hipertensão. Isso faz da hipertensão uma comorbidade muito importante no paciente que tem COVID-19. E nós lidamos com muitos pacientes obesos. E a obesidade, sabidamente, piora a situação na infecção de COVID-19. A obesidade é a terceira comorbidade afetando pacientes que vão a óbito por COVID-19. Então, 28% dos pacientes que morrem por COVID-19 são obesos. Ela fica atrás só do diabetes mellitus e a doença renal crônica. Existe uma disfunção imune na obesidade que advém da resistência e exaustão da célula T à insulina, e há a suspeita de que o tecido adiposo ele seja um alvo e reservatório do SARS-CoV-2. Então, o vírus pode se esconder no tecido adiposo. As alterações das respostas mieloide e linfóide dentro do tecido adiposo levaria a uma alteração no perfil das adipocinas. Excessiva liberação de interleucina 6 pelo tecido adiposo contribui para o agravamento do estado inflamatório, interferindo no prognóstico. Então, uma resposta atenuada do receptor de angiotensina no sistema renina-angiotensina pode agravar uma regulação imune já pré-existente. Alta concentração de DPP-4 é vista na obesidade, bem como a hiperinsulinemia, que eu já falei com vocês, isso tudo alterando o sistema imune e facilitando a entrada do vírus. Embora eventuais benefícios de uma inibição de DPP-4 não são comprovados, há um claro efeito anti-inflamatório e protetor do pulmão dos análogos do receptor de GLP-1, e esta poderia ser uma alternativa terapêutica em casos graves. A apneia obstrutiva do sono, a hipoventilação, o aumentado risco de trombose comuns no obeso podem comprometer ainda mais o pulmão e o estado geral em pacientes com COVID-19. Então, você tem tudo isso você tem no obeso. Você tem a apneia obstrutiva do sono, você hipoventila, você tem risco de trombose, tudo isso vai junto com o vírus. O vírus vai piorar tudo isso. Então, uma série de alterações
no obeso, a hipertensão, a lesão nos vasos sanguíneos, a inflamação pulmonar que o vírus causa, a diminuição de excursão do próprio diafragma, portanto, facilitando infecções pulmonares, a insuficiência cardíaca, miocardite, proteinúria, tudo isso interferindo, e aí você pode ter aqui a tempestade de citocinas aumentada por uma infecção com SARS-CoV-2. Na verdade, é um sinergismo do mal. Covid-19 grave tem uma fisiopatologia dupla. Primeiro, uma pobre resposta inicial de interferon e uma resposta inflamatória exagerada que não é eficiente para eliminar o vírus. Pronto, é a tempestade perfeita, né? Diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, sem infecção, tem resposta inflamatória basal aumentada e um declínio potencial da resposta de interferon. O sinergismo entre Covid-19 e diabetes e obesidade, ele amplifica a resposta inflamatória, faz uma downregulation ainda maior na resposta de interferon, contribuindo com a maior gravidade da doença. Agora, uma série de outras endocrinopatias a gente pode ter e o indivíduo pode se infectar com o SARS-CoV-2. Você pode ter problemas na suprarrenal, eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, e a infecção pelo SARS-CoV-2 cria uma situação de estresse que esse paciente pode não responder bem, então ajustes de dose muito importantes, a questão da tireoide, o próprio SARS-CoV-2 agride a tireoide, o paciente que já tem um problema tireoidiano, ele pode piorar, o diabetes insípidos, então o grande cuidado na questão de volume com esses pacientes, se eles são infectados, a questão da hipoglicemia, do Cushing, do hipopara, até da síndrome dos ovários policísticos. A pessoa que tem a Covid-19 pode ter alteração nessa condição. Essa segunda parte do que eu vou conversar com vocês, esta é realmente muito curiosa. É o vírus causando endocrinopatias. Então, se a gente se basear em experiências prévias com infecções com o vírus da síndrome respiratória aguda, não especificamente o SARS-CoV-2, nós vemos que esse vírus tem causado hipocortisolismo, hipotiroidismo central nos sobreviventes, tem se notado uma elevação de gonadotrofinas, LH, FSH, mostrando uma falência gonadal, elevação de prolactina, redução de estrógeno, redução de TSH. Então, existem basicamente 3 mecanismos de interação entre o sistema endócrino e o vírus. Primeiro, uma infecção direta da glândula, o vírus infectando, por exemplo, a tireoide. Uma ativação do eixo hipotálamo-hipofisário via mediadores inflamatórios. E a lesão glandular imune, mediada por células B, anticorpos, ou por linfócitos T. Então, todos esses processos podem estar acontecendo na hora que eu tenho a infecção pelo SARS-CoV-2 num indivíduo que não tem previamente nenhuma endocrinopatia. Então, vamos ver o eixo hipotálamo-hipofisário. Tem havido pouca documentação sobre os efeitos no eixo hipotálamo-hipofisário da COVID-2. Mas, em relação a achados recentes de autópsia, o hipotálamo parece ser um alvo altamente provável do SARS-CoV-2, porque ele tem uma rica expressão do ACE2 e daquela protease transmembrana dependente de serina, e essa duplinha faz com que o vírus vá para dentro da célula, especialmente no núcleo paraventricular. Então, no eixo hipotálamo-hipofisário, você pode ter uma invasão direta do vírus, pode ter uma ação de citocinas que estimulam o eixo e elevam as concentrações de cortisol, e a inflamação por si só pode levar a uma hipofisite, com todas as consequências de uma hipofisite. Apesar de não saber exatamente o papel do GH e do IGF-1 na COVID-19, se sabe que, por exemplo, em camundongos, eles modulam a lesão pulmonar causada pelo vírus da influenza A. Essa tempestade de citocinas, que tem sido documentada na COVID-19, mediada por interleucina 6, suprime IGF-1 e tem sido especulada como um fator para autismo em filhos de mães grávidas com COVID-19. Olha essa.
Em relação às suprarrenais, as causas virais de insuficiência adrenal por invasão direta do vírus são bem conhecidas. A estimulação do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal por citocinas inflamatórias resulta numa aumentada perfusão adrenal, aumentando o risco de hemorragia adrenal. O aumento da esteroidogênese resulta numa resposta de imunomodulação favorecendo as células TH2, o que retarda o clearance viral. Curiosamente, o SARS-CoV-2 produz partículas virais que são estruturalmente semelhantes ao ACTH. Isso pode levar a uma reação imune cruzada com a produção de anticorpos contra a ACTH, levando a uma insuficiência adrenal. Há receptores ACE2 na glândula adrenal. O uso de corticoides na COVID-19 foi proposto. Além de se provarem benéficos na síndrome da tempestade de citocinas, os glicocorticoides podem ter alguma ação local na membrana do alvéolo pulmonar, quer por efeito estabilizador de membrana, quer por outro mecanismo que previna a formação de membrana hialina nos pulmões. Por falar em corticoterapia e COVID-19, numa fase inicial, havia contraindicação de uso de corticoide em COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde. E um estudo recente chamado Recovery, ele sugere benefícios significantes em pacientes criticamente doentes. A dexametasona reduziu o risco de mortalidade em 17% em pacientes ventilados. Então, o corticoide, dependendo da fase em que você vai usar, ele é benéfico e tem sido usado. Os pacientes com COVID-19 grave, eles montam uma robusta resposta adrenal. E a concentração basal de cortisol pode ser um preditor confiável de mortalidade. E aí vem uma coisa muito curiosa. O ponto de corte de produção de cortisol é 27 microgramas por decilitro. Isso prediz a mortalidade em 15 dias. Mas quem morre? Quem tem mais que 27. Então, as concentrações superiores a esse limiar têm maior risco de morte do que aqueles que se mantêm abaixo desse limiar. Com relação ao pâncreas, aqui vem uma outra coisa muito curiosa. Tem sido relatados vários casos de diabetes mellitus em pacientes com COVID-19. É possível que muitos desses pacientes já tivessem um diabetes tipo 1 em desenvolvimento e a reserva de célula beta já estava no limite quando vem a infecção viral. Como qualquer outra infecção, pode desencadear um diabetes tipo 1 no indivíduo que já vem com diabetes tipo 1. Ele já vem depletando a sua reserva pancreática de células beta. Mas é possível que o vírus cause diretamente uma agressão às células alfa e beta e desencadeie um diabetes mellitus não imunológico, um diabetes do tipo 1B, inclusive com cetoacidose, refletindo uma perda aguda da capacidade de produção de insulina. Então, o indivíduo que não tem nada de diabetes, ele pode, na infecção pelo SARS-CoV-2, se tornar diabético por lesão de célula beta. Existem receptores ACE2 nas ilhotas pancreáticas, e tanto o pâncreas exócrino quanto o endócrino podem estar acometidos pelo vírus. Há relatos de desencadeamento de diabetes tipo 1 com cetoacidose, hiperosmolalidade em pacientes com COVID-19, sugerindo uma citotoxicidade à célula beta ou mesmo uma reação autoimune. Dentre 658 pacientes com COVID-19, 6,4% apresentaram cetose à admissão sem nenhuma outra causa. Com relação à tireoide, tem havido relatos de disfunção tiroidiana com T3 e T4 baixos em pacientes com COVID-19. Tiroidite subaguda foi relatada na Itália após COVID-19. A gente sabe que tiroidites subagudas, a tiroidite de Kerven, elas costumam a seguir-se a infecções virais. E o SARS-CoV-2 não foge também a esta regra. Por outro lado, alterações tiroidianas em vigência de quadros graves de COVID-19 caracterizam a síndrome do eutiroidiano doente. Você vai ter uma baixa de TSH, uma baixa de T3 e, nos casos mais graves, uma baixa de T4 livre. Tiroidite autoimune pode se desenvolver na tempestade de citocinas induzidas pelo SARS-CoV-2.
Isso poderia levar a um hipotiroidismo primário. Dessa forma, em termos de manifestações tiroidianas da COVID-19, você pode ter uma tirotoxicose, você pode ter uma orbitopatia de Graves ou você pode ter um hipotiroidismo. Em relação às gônadas, existe um maior acometimento por COVID-19 em homens, e uma das explicações é a maneira como o vírus entra na célula. Nós já conversamos que o vírus, após se escorar no receptor ACE2, ele precisa daquela protease transmembrana para fixar o vírus no interior da célula. E essa protease é dependente de testosterona. Então, a produção testicular de testosterona acaba favorecendo a entrada de vírus nas células. Os testículos expressam abundantemente ACE2 e a neurofilina 1, que é outra substância que traz o vírus para dentro da célula, especialmente nas espermatogônias, nas células de Sertoli, células de Leydig, de tal forma que se tem postulado que os testículos, à semelhança do tecido adiposo, possam ser um reservatório viral para o SARS-CoV-2. Em estudos de autópsia de pacientes com infecção pelo vírus SARS, eles têm mostrado destruição de células germinativas, infiltrado linfocítico nos testículos. Ao menos um caso de orquite foi documentado em um jovem com Covid-19. Exame pós-mortem de homens mortos com Covid-19 revelaram em 11 de 12 lesão em túbulos seminíferos, vacuolização de células de Sertoli, número reduzido de células de Leydig e um infiltrado linfocitário. A análise de sêmen de pacientes com Covid-19 mostra a presença do vírus, mas as implicações clínicas quanto à fertilidade são ainda desconhecidas. Baixas concentrações de testosteronas com LH elevado indicam uma destruição tecidual focal em pacientes masculinos com Covid-19. Já do lado feminino, estrógenos e 17-beta-estradiol, eles podem atuar em subgrupos celulares do sistema imune por mecanismo epigenético, resultando na modulação de linfócitos. Isso pode explicar por que mulheres clareiam o vírus mais cedo comparado a homens. E há estudos clínicos, inclusive, tentando o uso de estrógenos e privação de andrógenos para reduzir a gravidade da Covid-19. Então, em resumo, o que essa doença faz? Você tem uma fase inicial, onde você vai ter a entrada do vírus, com sintomas mais típicos de febre, de tosse seca, de perda da sensação de olfato e de paladar. Existe a migração celular. Entramos na fase 2, onde nós vamos ter uma inflamação e uma pneumonia. Então, eu vou ter uma fase da pneumonia sem hipoxia, uma fase da pneumonia já com hipoxia. Numa fase 3, eu vou tendo lesões orgânicas, eu posso ter choque, eu posso ter vasoplegia, falência respiratória, colapso cardiopulmonar, miocardite, lesão renal, aí o prognóstico piora muito e eu vou para uma fase terminal ou eu tenho a recuperação, né? Então, essa é meio a história desse vírus, que no meio do caminho vai causando uma porção de coisas. Agora eu vou falar, por último, nisso aqui que não é diretamente ligado ao vírus, mas é indiretamente ligado às alterações que essa pandemia provocou. Nós sabemos que as pessoas estão ficando mais em casa, estão se exercitando menos, consequentemente estão comendo mais, e aí vem a questão do aumento de peso, o uso aumentado de aparelhos eletrônicos, mais inatividade, portanto, redução de melatonina. Muito aparelho eletrônico reduz melatonina. E lembrar que melatonina inibe a puberdade. E nós estamos vendo claramente um aumento de puberdade precoce decorrente disso. Acabou de ser publicado um trabalho italiano que mostra também esse aumento expressivo de puberdade precoce depois do lockdown que ocorreu na Itália no início da pandemia. Temos alterações psicossociais, depressão, ansiedade, estresse e esse aumento da incidência de puberdade precoce e aceleração de puberdades iniciais. Então, uma interferência tanto no timing
como no tempo puberal. Nesse trabalho do estágio, um trabalho italiano, 49 meninas com puberdade precoce central, 37 tinham um diagnóstico inicial e 12 já tinham sido diagnosticados e estavam em segmento sem tratamento. Foram comparados esses casos ao que aconteceu no período de 2015 a 2019, na mesma localidade, na Itália. Houve um aumento dos casos de novos diagnósticos, bem como uma aceleração nas puberdades que vinham sendo observadas e apresentavam progressão lenta. Essas hipóteses para o aumento da puberdade precoce central na quarentena, nós podíamos falar em genética, mas é pouco provável, a genética não atua dessa forma. Fatores ambientais seguramente estão envolvidos, aumento do índice de massa corpórea, mais obesos, aumento do uso de aparelhos eletrônicos, que tem sido implicado pela alteração de melatonina que eles causam, aspectos psicológicos desencadeando a puberdade, interferentes endócrinos, que é pouco provável que tenham modificado nesse período de pandemia. Então, essa ampla passagem por vários sistemas endócrinos na vigência da Covid-19 mostra como esse vírus causa alterações, o potencial de alterações que esse vírus é capaz de promover. Muito obrigado pela atenção de vocês e estou aqui para, se quiserem discutir algum assunto, algum tema, por que nós passamos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Durval. Excelente aula, muito didática e muito atual, né? Do que a gente tem visto nos consultórios mesmo, né? Acho que grande parte das pessoas que estão aqui, que eu tenho visto aqui, são pessoas que estão atuantes na área de endocrinologia e que, em alguns grupos de WhatsApp, tem sido discutido isso, né? Por que tem sido visto mais casos de estetoacidose, de primodescompensação, que no início se achou que fosse porque ficou represado por falta de atendimento, mas isso se manteve, né? Exatamente. Uma coisa interessante, Luiz, é que eu estava agora numa reunião internacional e a mesma experiência está acontecendo no México, está acontecendo no Peru, está acontecendo na Argentina. Então, vários países estão vivendo a mesma coisa. Curiosamente, uma das pessoas que estava nessa reunião era da Finlândia, que era o Matti Hiro, e ele não observou, mas ele falou que ele vai prestar atenção, porque talvez ele não esteja observando. Mas foi uma coisa assim meio unânime nos vários países que está havendo exatamente esse aumento de puberdade precoce por causa, provavelmente, vários fatores. A gente sabe que puberdade é desencadeada por vários fatores, não precisa ir longe. Você pega a incidência de puberdade precoce em crianças adotadas é 10 vezes maior. Qual é a explicação para isso? São problemas psicossociais. Quer dizer, o impacto de uma adoção é um impacto muito violento, né? E isso aumenta a puberdade precoce. Então, não é de se surpreender que com essa mudança, nós tivemos uma mudança muito radical. Veja que hoje você tem ainda famílias que estão fechadas dentro de um apartamento, faz 1 ano e meio. Isso ainda está acontecendo. As pessoas têm um pavor enorme, claro, é uma doença realmente pavorosa, a gente não pode condenar que as pessoas estejam amedrontadas por causa disso, mas daí se parte para situações assim muito extremas, muito difíceis, né? Você imagina como que as crianças se comportam diante disso, o medo que os pais passam para as crianças. Quer dizer, o pior medo que uma criança tem é de perder o seu pai ou sua mãe. Isso é falado todos os dias. Nós estamos tendo, vamos esquecer que nós continuamos a ter 2.000 mortes por dia. Isso não é pouca coisa. São mais de 10 aviões caindo todos os dias, né? Então, é uma coisa muito pesada. E claro que isso tem o seu impacto emocional, como nós vemos. Muita criança com ansiedade, com depressão. Quer dizer, as alterações psicológicas que estão acontecendo, e mesmo psiquiátricas, são muito intensas. Então, esse vírus vai deixar um rastro de morte muito importante e um rastro de complicações
que nós vamos levar vários anos para compreender, para entender, para digerir. Eu acho que essas alterações endócrinas que nós discutimos hoje, elas são, assim, assustadoras. Quer dizer, é uma coisa assustadora você ver a potencialidade de lesão que esse vírus tem, né? É uma coisa muito complicada. É importante a gente ficar atento, né? O endócrino ficar atento a complicações. Se chegar, mesmo que seja uma criança que veio por baixa estatura, pensar que pode ser uma tiroidite, pensar em outras questões que podem estar associadas ao vírus, né? Você veja, a gente está tendo muito alvo. Realmente, o aumento de casos é notável, né? Eu me lembro que março, abril do ano passado, quando começou a pandemia, eu sempre pergunto para os pacientes como é que tá, vocês já tiveram, já ficaram, e era muito incomum, era relativamente incomum você pegar uma família que tivesse tido. Hoje não. Você pergunta, o pessoal, hoje ainda um pai me falou que já teve 2 vezes. Ele já pegou em fevereiro e pegou em abril. E agora ele se vacinou. Eu falei, bom, agora você deve estar com o nível de anticorpos lá em cima. Mas tá sendo muito comum mesmo. Assim como esse comportamento do vírus muito curioso, né, de você ter um vírus absolutamente imprevisível. Quer dizer, no momento em que você dá positivo, você tem um PCR positivo, você não sabe o que vai acontecer com você. Você pode não ter absolutamente nada, ou você pode morrer. Quer dizer, isso é muito complicado, né? Quem é a pessoa que vai ter tal ou qual tipo de evolução? Isso é uma questão extremamente assustadora, que toda pessoa que dá positivo fica naquela angústia, né? E agora, de que grupo será que eu sou? Como é que eu reajo? Como é que o meu sistema imunológico reage? E aí você vê coisas absolutamente incoerentes, né? Se você tentar fazer um raciocínio, é incoerente você ter famílias onde o jovem de 30 anos, atleta, morre de Covid. E o senhorzinho na mesma casa, com 90 anos de idade, é quase que assintomático. Quer dizer, onde está a diferença? Quer dizer, qual é o fator que protege um e não protege o outro, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter muito que aprender ainda sobre essa doença. Quer dizer, um grande desafio pela frente. Mesmo dentro da própria casa, uns pegam, outros não, né? Casal que um pega e o outro não. Claramente tem pessoas resistentes ao SARS-CoV-2. Claramente tem. São pessoas que estiveram extremamente expostas a um membro da família doente e não pega. É uma coisa muito estranha, né? Mas são esses desafios que vão levar. Você vê que o que se aprendeu com o vírus, primeiro, a rapidez com que se identificou o vírus, primeira coisa. Segundo, a rapidez com que se perceberam vários mecanismos fisiopatológicos envolvidos com o vírus. A rapidez com que se prepararam vacinas. Você tem, um ano depois, você tem um monte de vacina aí. Uma pode ser mais eficiente, né? Mas são vacinas que estão funcionando muito bem. Quer dizer, tudo é recorde em termos dessa pandemia. Mas tem muita coisa que fica pelo caminho e a gente vai precisar realmente aprender muita coisa em cima disso. Durval, vou abrir aqui para perguntas, já começaram a chegar algumas perguntas. Primeiro, a doutora Gesselina fala que é um prazer rever o seu mestre. Obrigado. E foi a Gesselina também que perguntou: os meus pacientes diabéticos tipo 1 estão evoluindo bem nas infecções por os colegas, a glicemia se eleva, mas evoluem bem. Eu acho que essa questão do paciente diabético, ele ter, quer dizer, vai depender muito dos cuidados, né? Quer dizer, isso vai exigir cuidado. Você tem uma situação onde, teoricamente, a gravidade pode ser maior, mas também depende muito de como esse paciente é cuidado, né? Você tem muito paciente diabético que tem uma evolução muito turbulenta, né? E muitas vezes ela é turbulenta porque a maneira como a conduta é tomada é muito turbulenta também, né?
Eu tenho vários exemplos de pacientes diabéticos que, por exemplo, na vigência na cetoacidose foi um drama. Quer dizer, se você pode elencar tudo que se fez foi errado, você pode dizer que esses pacientes fizeram tudo errado, né? Foi feito tudo errado com eles. Então, claro que uma condução adequada, a Gesselina é uma especialista na matéria, não só uma endocrinologista de porte, mas é uma pessoa que lida muito com diabetes, tem muita facilidade de lidar, então eu acho que provavelmente por isso, Gê, os seus pacientes vão bem, graças a Deus. E a você. Existem colegas falando sobre isso, né? Sobre mais cetoacidose nos serviços, mas na nossa prática também no Instituto da Criança, a gente não percebeu um aumento em relação ao que já vinha antes. Então, também não é uma prática que nós vimos, eu também não vi no consultório, enfim. Mas já ouvi falar de serviços que realmente teve bastante relatos no começo, né, de aumento de cetoacidose. E eu tive um caso, Luiz, interessante, porque provavelmente esse caso se enquadra no vírus causando diabetes. Porque era um menino absolutamente rígido, ele não tinha nada, ele teve o Covid, e daí passam 10 dias, tal, ele entra num quadro de cetoacidose. Então ficou a questão, bom, será que ele já estava com diabetes 1 que vinha vindo, tal, mas ele tem anticorpos negativos, ele saiu do quadro de cetoacidose, atualmente ele não toma insulina. Quer dizer, a gente não sabe como é que isso aí evolui. Quer dizer, é uma situação totalmente nova. Quer dizer, se o vírus causa uma destruição aguda de célula beta, e você tem um quadro de cetoacidose, como é que ele vai? Porque se você não tem um mecanismo de autoimunidade continuando a lesar esse pâncreas, provavelmente esse pâncreas tem possibilidade de se recuperar. Então é muito curioso isso. Mas essa possibilidade real do vírus causar um diabetes é muito curiosa. Realmente é muito curiosa. E os obesos, Durval? Aumentaram muito os obesos no consultório? Olha, quer dizer, obeso tem bastante em todo lugar, né? Obeso é aquela situação que a gente, infelizmente, a gente não consegue segurar muito essa questão de obesidade. A dificuldade de tratar o obeso é sempre muito grande, é sempre tudo muito complicado, e o obeso claramente é um paciente de risco. A gente sabe que, mesmo sem a Covid, o obeso corre riscos importantes. Então, toma muito cuidado com essa questão de trombose, e esse vírus é especialmente capaz de causar trombose. Vocês veem que logo que eu comecei a apresentação, eu falei da lesão vascular que o vírus provoca. Então, ele diminui fibrinólise. Então, ele é um vírus trombogênico, né? E você junta isso no obeso, é um cuidado, é um problema. Agora, felizmente, a gente tem, no geral, das crianças e dos adolescentes, evoluções muito boas. Isso é muito bom. Então, felizmente, né? Porque geralmente esse tipo de vírus acomete muito criança. É muito curioso que esse vírus foi pegar as faixas lá para cima, né? Ele foi pegar, o começo da pandemia eram idosos, lembra a pandemia acometeu o norte da Itália, onde é o lugar da Europa onde mais idosos viviam. E foi uma mortandade absurda, né? Dizimou aquela quantidade de pessoas idosas que estava lá. Então, é um vírus curioso, porque ele vem para dar uma limpada. Assim, eu sempre falo que a natureza tem propósitos muito claros, né? A natureza tem como objetivo principal e único, quase, manter a espécie. Ela quer manter a espécie. O indivíduo de idade não vai mais ter filho. Ele não vai mais manter a espécie. Você tem que eliminar. E esse vírus parece que vem na medida, né? Ele vem lá para matar todos os velhinhos. Vamos acabar com essa turma que está comendo a comida dos jovens, tomando o lugar dos jovens, tomando espaço. Vamos dar uma limpada no terreno e os jovens são muito mais poupados. É claro que nessa segunda onda que a gente teve, nós tivemos muito mais pessoas jovens sendo acometidas, as UTIs começaram a ficar
cheias de pessoas de 30, 50 anos, mas felizmente as crianças foram poupadas, né? Para não dizer que ele poupa totalmente, existe a síndrome inflamatória sistêmica da criança, que é outra cacetada, né? Você tem um quadro praticamente assintomático de infecção viral e passa um mês, passa 2 meses, vem um quadro gravíssimo de uma síndrome inflamatória multissistêmica que as crianças podem ter. Está sendo perguntado aqui, a Adriana está perguntando sobre escola presencial para pacientes com diabetes tipo 1 e para obesos graves, se tem contraindicação. Você sabe que, olha, eu desde o começo dessa pandemia, eu sempre fui muito claro, veja, eu não sou um infectologista, eu não posso falar como um infectologista, mas, assim, vendo experiências de outros países, eu acho que essa proibição, esse fechamento de escolas foi extraordinariamente exagerado. Eu acho que o prejuízo que se causou para as crianças, ou diabéticas ou não diabéticas, foi enorme, né? Uma coisa enorme. E eu tenho, desde o começo, eu tenho sempre estimulado as famílias, as mães, a sempre que houver a condição, a escola oferece a condição para você frequentar as aulas, deve frequentar. E eu não acho que o obeso e o diabético devam fugir disso. Eu acho que eles devem ir para a escola, desde que a escola ofereça. Quantos casos a gente já viu de crianças fechadas em casa que foram infectadas? Então, não é uma situação que você sai de um risco zero para um risco maior que zero. Não. O risco em casa não é zero. E você tem infecções em casa. Eu lembro que em Nova York, quando teve aquela grande quantidade de casos, a maioria, 70% dos casos, eram de pessoas fechadas em casa. Então, isso também não previne. Então, eu sou favorável aqui, desde que a escola apresente as condições adequadas. Tem uma pergunta aqui que a Gê está fazendo, que é, nos casos de cetoacidose pelo vírus, se a gente não teria benefício em usar sitagliptina. Eu acho que, claro, cetoacidose você vai tratar com insulina, mas eu acho que o inibidor de DPP-4 ele pode ter um papel, como foi, eu apresentei uma compilação de vários trabalhos, e existem opiniões favoráveis ao uso de inibidores de DPP-4 nos casos, principalmente nos casos graves de COVID. E isso poderia perfeitamente ser válido para essa situação. Quer dizer, uma vez que você tem uma cetoacidose, ou você tem um obeso grave que está em situação complicada com a doença, eu acho que é uma possibilidade terapêutica você fazer uma associação desse tipo. Só lembrando também o posicionamento das sociedades, né? Tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendam afastamento dessas crianças da escola. É lógico que cada um tem o seu médico individualmente, mas a sociedade também se posiciona não proibir a ida à escola. Eu acho que o prejuízo da criança não frequentar a escola... Veja, a gente fala de crianças que têm computador em casa, que têm internet, que têm toda a mordomia. Imagina aquelas que não têm nada disso. Quer dizer, elas ficaram fora do ensino. Mas mesmo aquelas que estão tendo aula por vídeo e tudo mais, o prejuízo que essas crianças têm é incalculável. Já educadores, que são muito mais abalizados para falar sobre isso, eles consideram que houve uma perda na vida dessas crianças de vários anos. Não foi um ano fora da escola e ponto. No ano seguinte, a gente recupera. A perda é muito grande. É uma perda em questão de socialização. A escola não é simplesmente uma aula de vídeo. Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui através do vídeo. Eu vou dizer para vocês que é horrível. Vocês sabem, vários com quem eu estou conversando também passam pela mesma situação e são professores e estão dando aula. É horrível dar aula sem você ver a carinha de ninguém. Quer dizer, você não sabe as reações que as pessoas têm, você não está numa plateia onde você possa interagir. Esse calor humano é absolutamente fundamental. Então, eu acho que é uma maneira que a gente tem de fazer as coisas, mas é muito ruim.
Então, eu não me sinto confortável de fazer isso. Parece que eu estou falando para mim mesmo, né? Então, quando a gente faz reunião na nossa clínica, eu tenho pedido para as pessoas todas ligarem os monitores. Eu quero ver as carinhas deles, pelo menos. Porque quando fica tudo apagado, tem hora que você fala, gente, tem alguém aí ainda? Porque dá a impressão que todo mundo foi embora. Você está falando sozinho, né? É complicado isso. Mas, enfim, sinal dos tempos, né? Pelo menos a gente chega em lugares mais longe. Por exemplo, a Gestelina está nos vendo lá em Madrid. Verdade, isso é verdade. Diz que a internet é o meio que aproxima as pessoas distantes e afasta as próximas. É verdade. Faz todo sentido. Perfeita para o que é a internet. É isso aí. Bom, a Gesselina está comentando que também está cansada de dar aula online e quer abraçar. Eu também, Gê, saudade do seu abraço. É verdade, é verdade. Bom, acho que terminamos aqui as perguntas, doutor Durval. Queria agradecer novamente. Foi um prazer, foi uma grande honra contar com a sua presença e com essa aula aqui no nosso Departamento de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Deixa eu dizer para você que eu me sinto assim muito orgulhoso pelo cargo que você exerce. Vocês lembrem que todos os alunos que passam com a gente, eu tenho um compromisso moral, que eles vão bem na vida. Se há uma coisa que me dá prazer, é ver que as pessoas que passaram conosco se dão bem, vão bem, são profissionais respeitados, estão fazendo um trabalho digno, sério. Este é o maior presente que eu recebo toda vez que eu vejo uma pessoinha como a Luíse estar na posição que está, ter os méritos que tem por seu esforço próprio e está onde está. Eu me orgulho de você ser minha assistente. E fico muito contente quando eu vejo a Gesselina assistindo às nossas reuniões. A Gesselina é uma amiga queridíssima. A Gesselina sabe, como poucas pessoas sabem, as nossas vivências fora da medicina. E isso eu vou ser eternamente grato a você, Gesselina, pelas várias coisas que você fez por mim. Então, eu fico muito contente de ver essas pessoas terem sucesso. Eu me satisfaço muito com o sucesso das pessoas que estão comigo. Parabéns, muito obrigado pelo convite. Saiba que foi uma grande honra estar aqui. E espero ter contribuído um pouquinho para esse conhecimento médico de todos nós. Obrigada, doutor Durval. A gente se espelha no mestre, né? A gente só vai à frente por tudo que a gente aprendeu. Muito obrigada. E tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.